E aí, futuros Nota 10, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a este nosso guia definitivo de estudos. Hoje, a gente vai literalmente desvendar a história por trás de como o mapa do Brasil ganhou esse formato gigante que a gente conhece. A nossa missão aqui? Garantir que vocês dominem a geografia do 7º ano para gabaritar a prova. Dá uma olhadinha no nosso roteiro de hoje. A gente vai passar rápido pelo mercantilismo, entender a expansão das fronteiras, os ciclos econômicos, o conceito de Brasil periférico, os impactos sobre os povos indígenas e, claro, fechar com aquele quiz para testar os conhecimentos. Bom, começando pelo nosso tópico 1, mercantilismo e a ocupação. Vamos pular direto para o século XVI e entender quais eram as regras do jogo quando a colonização começou. Para ficar super fácil de lembrar na hora da prova, pensem no mercantilismo exatamente como uma partida de banco imobiliário, sabe? O grande objetivo de Portugal era basicamente acumular o máximo de riquezas e dominar todas as propriedades ali do tabuleiro para vencer o jogo. Tudo isso protegendo o próprio comércio e, claro, caçando metais preciosos sem parar. E quem é que estava movendo as peças nesse tabuleiro gigante? Eram os luso-brasileiros. Eles eram, digamos, os primeiros jogadores em campo, agindo em nome da coroa portuguesa. Foram eles que começaram a construir e administrar os primeiríssimos espaços que não eram indígenas ali na região. No começo, o desbloqueio desse nosso mapa ficou totalmente espremido ali no litoral. E por quê, né? Culpa daquela linha imaginária famosa, o Tratado de Tordesilhas. Então toda a exploração do pau-brasil e logo em seguida o plantio da cana-de-açúcar aconteciam ali, bem coladinhos no Oceano Atlântico. Avançando para o tópico 2, expandindo limites. É agora que a história fica agitada, porque aquelas fronteiras do litoral começaram a ser rompidas de um jeito bem agressivo. Turma, imagina que o Tratado de Tordesilhas era tipo colocar uma fita adesiva no meio de um quarto que você divide com seu irmão. Pois é, os chamados bandeirantes simplesmente olharam para essa fita, ignoraram totalmente e começaram a empurrar a bagunça lá para o fundo do quarto, num território que teoricamente era da Espanha. O mapa começou a inchar para o interior. Aí é que está o pulo do gato para a prova. Anotem esse vocabulário. Temos o bandeirante apresador, que invadia para capturar e escravizar os indígenas. O minerador, que adivinha e ia atrás de ouro e pedras preciosas. O sertanismo de contrato, focado em destruir quilombos. E as expedições em busca das drogas do sertão lá na Amazônia. Essas expedições armadas foram a principal ferramenta para empurrar a fronteira para dentro. E isso foi feito na base de muita violência. Entrando no tópico 3, ciclos econômicos e fronteiras. Vamos ver como diferentes produtos funcionaram como verdadeiros motores para acelerar essa expansão. A ideia dos motores econômicos é genial para entender isso. Pense que cada época e cada produto valioso destravava uma parte nova do mapa. A gente saiu do litoral do açúcar, foi para o Nordeste com a pecuária, desceu para o centro com a mineração, até chegar nas fazendas de café e na extração de borracha lá na bacia do Rio Amazonas. Cada produto novo era uma chave para abrir mais território. E como a galera de Portugal já tinha entrado fundo no continente atrás dessas riquezas, as regras tiveram que mudar. Em 1750, veio o Tratado de Madrid com uma regrinha nova. A terra é de quem mora nela e pronto. Graças a essa ida para o interior, quando o Brasil ficou independente em 1822, o formato do país já era super parecido com o mapa gigante que a gente tem hoje. Tópico 4. O Brasil periférico e industrial. O tempo passou, a economia do mundo mudou para o capitalismo industrial e isso traz a gente para um conceito que não pode faltar na revisão. Para entender rapidinho o que é um país periférico, lembra daquele jogo de videogame de sobrevivência onde você tem que criar itens? Historicamente, o Brasil era aquele jogador que só ficava coletando material bruto pelo cenário. Madeira, minério, algodão. Estes são os produtos primários. Enquanto isso, os países europeus pegavam esses nossos materiais super baratos e fabricavam equipamentos industriais avançados que vendiam pra gente de volta bem mais caros. E a gente ficou preso nessa de coletar material por séculos, viu? Foi só lá para os anos 1930 que o Brasil começou de fato a construir as próprias indústrias, principalmente entre o Rio e São Paulo. Esse novo motor trouxe muita modernização, as cidades cresceram absurdamente e rolou aquela jogada de mestre, mudar a capital para Brasília em 1960. Tudo para forçar a galera a ir morar e integrar o interior do país. Chegamos no tópico 5. Impactos. Os povos indígenas. Agora a gente precisa fazer uma pausa e falar sério, porque todo esse crescimento do mapa teve um custo humano altíssimo. A nossa revisão precisa bater de frente com a realidade dura desse processo histórico. Todo esse crescimento econômico e espacial custou a vida e a cultura de milhões de indígenas,
pior ainda, espalharam visões preconceituosas e cruéis sobre os povos nativos de propósito, só para tentar justificar a violência e o roubo das terras deles. Tudo sempre em nome do lucro. E engana-se quem acha que isso ficou lá no passado. Dá uma olhada em como as coisas estão hoje. Mesmo com leis na Constituição para proteger as terras demarcadas, essas populações continuam sofrendo ameaças pesadas. Tem sempre grupos econômicos modernos tentando invadir para explorar os recursos naturais que ainda existem nos territórios ancestrais deles. Tópico 6. Hora do quiz final. Agora é aquele momento de testar se os neurônios pegaram no tranco. Vamos fixar tudo que a gente revisou com umas perguntinhas rápidas para vocês tirarem de letra na prova. Primeira pergunta, pensem aí, qual foi o grande sistema econômico que motivou a galera a colonizar o território lá no século XVI? Lembra da nossa analogia do joguinho de tabuleiro logo no começo? Se você disse mercantilismo, acertou em cheio. Era ele que ditava as regras do jogo de acumular riqueza e de se espalhar ali pelo nosso litoral. Segunda pergunta, qual é o grande objetivo daquelas expedições armadas que a gente chama de bandeiras? Lembra da fita adesiva no quarto dividindo o espaço? Isso mesmo. O objetivo era literalmente rasgar o Tratado de Tordesilhas, invadir o sertão atrás de metais preciosos, escravizar indígenas e destruir quilombos. Puramente econômico e violento. Terceira pergunta, por que o Brasil operou como um país periférico em quase toda a sua história? Traz à memória aquela história de fabricar item no videogame, lembra? A resposta é porque a gente só vendia material bruto e barato e tinha que comprar tecnologia cara de fora. Um cenário que só mudou de fato depois de 1930. E bom, para encerrar nossa aula de hoje, de verdade, eu deixo uma reflexão para vocês. Entender toda essa violência na formação do nosso mapa não é só para passar de ano não, viu? É essencial para a gente olhar para o Brasil de hoje, respeitar o espaço de todo mundo e construir uma sociedade muito mais justa para amanhã. Bons estudos para vocês e arrasem na prova!